Eu dirijo um ônibus escolar que tem algumas regras estranhas. Olá, amante do terror. Tenho certeza que, se você me assiste, em algum momento já deve ter se deparado com o canal David Eric, até porque os nossos modos de produção são bem parecidos. A diferença é que ele produz creepypastas autorais, enquanto eu falo sobre coisas sobrenaturais, incluindo creepypastas que tem pelo mundo ou pela internet. Eu até poderia falar sobre questão da edição, mas isso é irrelevante, já que tem muitos espectadores que apenas ouvem, como se fosse um podcast. David Eric tem vários vídeos com um tema um tanto interessante. Você já ouviu falar em Rule Horror? Rule Horror é um subgênero de horror que é mais popular lá fora. Ele consiste em você criar uma história de horror no formato de uma lista de regras, ou seja, você conta a história através delas, que pode ser de uma forma mais ambígua ou detalhada. David Eric é um dos que fazem esse tipo de horror aqui no Brasil, o tal leia as regras antes de fazer tal coisa, ou trabalhar em tal lugar, ou ficar não sei aonde. Uns sendo melhor que outros, e sem dúvidas, um dos melhores que já passaram por lá foi Eu Dirijo um Ônibus Escolar que tem algumas regras estranhas. Basicamente, se trata do relato de um motorista de ônibus escolar chamado Jorge, que pegou um emprego um tanto estranho. Ele teria que levar os alunos em 5 paradas diferentes pela estrada militar Frederickson durante a madrugada, mais precisamente 4 horas da manhã. E claro que, junto desse trabalho de simplesmente dirigir um ônibus, teria que vir as tais regras estranhas, que são essas aí. 1. Não utilize aparelhos eletrônicos para localização por GPS. Eles vão tentar enganá-lo, então um mapa foi imprimido para localização. 2. Os pontos em que as crianças têm que ser deixadas estão marcadas com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Em todas elas, há um banco com 3 paredes em volta e um telhado, com os números das paradas escritos em todas as paredes. Se uma parada não estiver sinalizada dessa exata forma, é para sair imediatamente. Não é necessário ficar observando o que há em volta. 3. A estrada é velha, esburacada e mal cuidada. Se ela mudar para uma reta pavimentada, dê a meia volta até que ela se curve novamente e a parte reta não esteja mais visível. Se não der para dar meia volta, é preciso dar a ré até encontrar um local para fazê-la. Assim que ela curvar novamente e ficar no estado original, pode seguir viagem. 4. Se a estrada der para um beco sem saída, é preciso voltar, seja de ré ou dando meia volta, até que o beco sem saída não esteja mais visível. 5. Se a estrada se fundir com uma outra, é preciso lembrar de onde veio, pois vai ser importante para caso ser necessário dar a volta. É imprescindível que se lembre, e não volte por uma estrada que não veio. 6. Se qualquer outro veículo aparecer na estrada, é necessário fazê-lo parar de funcionar a todo custo. Como o dono não se importa com danos no ônibus, qualquer método é válido, desde que o veículo pare de funcionar. Não pare o ônibus caso esteja sendo perseguido por outro veículo, ou se esse outro parou perto da parada. 7. Se o ônibus parar de repente, tem uma arma no porta-luvas. Vai ser necessário esperar até o amanhecer para contatar os superiores para vir resgatá-lo. Nada vai ser descontado do salário. 8. Se um sino de uma igreja for ouvido, terá que se afastar desse som o mais rápido possível. Se ele estiver vindo de trás, não há problemas. Basta continuar dirigindo. Porém, se ele vier dos lados ou da frente, vai ser necessário dar a meia volta até se afastar completamente do som. Isso geralmente não dura muito tempo. 9. Às vezes, uma criatura pode aparecer correndo paralelamente ao ônibus. Se isso acontecer, vai ser necessário acelerar ou desacelerar o busão até chegar em uma posição em que ela possa ser atropelada. Durante esse tempo, nenhuma porta ou janela deve ser aberta em hipótese alguma. Atropelá-la é o único meio conhecido de pará-la. 10. Se o motor do busão parar de repente, é necessário tentar ligá-lo imediatamente, e tendo o cuidado para não olhar o que está atrás do busão. Se nada funcionar, a regra 7 deve ser colocada em ação.
11. Se um humano for visto andando pela estrada, vai ser necessário atropelá-lo, mesmo que ele pareça com alguém conhecido, pois não é um humano. Se o atropelamento não for feito com êxito, vai ser necessário retornar ao pátio e alertar ao guarda. Durante esse tempo, sob nenhuma hipótese, alguma porta ou janela deverá ser aberta. 12. Há uma chance de uma mansão enorme aparecer na beira da estrada. O local nunca é fixo e às vezes sequer aparece, mas se aparecer, é necessário desligar todas as luzes e dirigir devagar. Os donos da mansão são surdos, mas conseguem ver, e se virem, uma luz ofuscante e ardente vai começar a brilhar. Se isso acontecer, é preciso utilizar os óculos de sol e sair de lá o mais rápido possível. E, obviamente, nenhum aluno vai poder ser deixado nas paradas enquanto os donos estiverem te perseguindo. 13. Se algum aluno ainda estiver no ônibus no fim da rota, você vai precisar voltar para a frente da estrada e tentar novamente. O fim dela se funde com uma estrada de 3 vias. O trabalho só será concluído caso todos os alunos forem deixados nas suas respectivas paradas. Pois é, de fato são regras bem estranhas e bem específicas. O motivo para elas serem assim é porque elas não foram escritas de uma só vez. Na verdade, elas são adaptadas entre as rotas dos motoristas anteriores, que desistiram ou morreram. Não se sabe qual é a história por trás da estrada Frederickson, nem por que ou quando esses alunos se mudaram para aí ou como eles vivem aí. Mas o fato é que eles moram nesse local porque a mensalidade é R$50 por mês, ou seja, eles possuem uma qualidade de vida não tão boa, tendo que viver em meio a pesadelos todo santo dia. Como um dos alunos disse ao Jorge, a maior parte do custo é pago pelos traumas mentais ou físicos. Mas o que realmente acontece nessa estrada? Pelo que eu pude perceber, os únicos humanos são os que estão dentro do ônibus. Fora dali, são apenas criaturas. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que haviam várias criaturas diferentes, mas pelo que eu pude perceber, na verdade não são várias, e sim somente um tipo, mas com várias subespécies. Por exemplo, sabe os veículos? Eles são dirigidos por um tipo de criatura humanoide com inteligência suficiente para manusear o automóvel. De onde surgem esses veículos? Ninguém sabe. Os 2 únicos que apareceram foi uma viatura e um caminhão com uma carga enorme, todos sendo dirigidos pelo mesmo tipo de criatura. Essas que dirigem os carros possuem a habilidade de hipnotizar através dos olhos, emitindo uma luz brilhante que te faz ficar os encarando e perder todos os sentidos. Por isso que é necessário fazê-los parar de qualquer forma possível, porque senão quem vai morrer vai ser você e todos os alunos naquele ônibus. A criatura que persegue um ônibus na mesma velocidade é descrita como sendo um outro tipo dos mesmos monstros dos veículos, mas sendo mais bestial, correndo quadrúpede. Não fica claro, mas aparentemente ela aparece apenas naquelas tais paradas falsas, ou seja, ela fica esperando pacientemente o motorista parar lá para atacar, e se não conseguir, vai perseguir o ônibus a toda velocidade, e o único método conhecido para parar ela é a enganando, acelerando e desacelerando até ficar em posição de atropelá-la. E falando em atropelar, o humano no meio da estrada parece ser um dos mais perigosos a se lidar, porque é o único que, caso você não tenha êxito em atropelar, te faz voltar ao pátio para que o guarda lide com ele. Como dá para reparar, esse humano na verdade é mais uma criatura, só que ainda mais sobrenatural que as outras, já que ela segue o ônibus sem ser vista. Então, ela pode se esconder em um ponto cego ou então é capaz de ficar invisível. Daí chegamos na parte mais intrigante da velha estrada: a mansão. Não se tem uma descrição detalhada de como é exatamente essa mansão, só que ela tem o dobro da altura das árvores da floresta, é muito larga e tem uma base de concreto e estrutura de madeira. Os proprietários da mansão não têm necessariamente um nome, eles são só chamados de os donos da mansão. E eles provavelmente são a parte mais perigosa da floresta inteira, porque até mesmo os outros monstros os temem. Como dito antes, eles são surdos, então a menos que você passe sem ser visto, eles não vão
representar perigo. O problema mora onde eles conseguem te ver. Se isso acontecer, assim como as criaturas dos veículos, eles vão irradiar uma luz brilhante e te perseguir. A diferença é que essa luz não foi feita para hipnotizar, e sim para, além de ofuscar a sua visão, te queimar vivo. E o fato deles conseguirem seguir um automóvel já mostra o quão sobrenaturais eles são. Mas não apenas isso, além das suas habilidades e intimidação, ainda são influentes e possuem contatos militares. Porque quando George resolveu que iria roubar alguns fios de cobre dos donos, alguns momentos depois, eles foram reivindicados através de um tanque de guerra. Sim, um tanque de guerra. E logo depois, um caminhão guincho para levar todos os fios, incluindo o próprio ônibus. E encobriram tão bem o rastro que nem o ônibus nem os fios foram vistos de novo. E isso acarretou na criação da 14ª regra, que é a de nunca roubar os donos da mansão, ou eles vão tomar de volta, de um jeito ou de outro.